Meus amigos, o Santos já está em Fortaleza, né, no Ceará. Pega o Fortaleza amanhã às 7h30 da noite. Eu pensei que o Thomas Rincon, depois do jogo da seleção venezuelana, que ele não fosse dar tempo dele chegar, mas ele chega, se apresenta direto lá, né? Acho que ainda hoje, mas deve começar no banco. O David Washington e o Sherman, que estavam no Egito, também foram relacionados, pelo que o técnico Kleber Xavier divulgou, né? O João Paulo não foi relacionado porque o avô dele faleceu. Minhas condolências, meus sentimentos ao João Paulo, que eu sei que é muito ligado à família, né? O meu respeito máximo ao João Paulo. Vai um goleiro da base e assim, já tem um time esquematizado para tentar vencer o Fortaleza. Então vamos bater um papo sobre isso, sobre esse time, sobre o que dá para tirar desse time no História Santos Debate, com a tua inscrição, se você não é inscrito, teu like, compartilha pro teu amigo para que ele possa vir aqui debater também, porque depois, meu amigo, nós vamos falar só de bastidores, né? De negociações no mercado, que eu tenho medo, e eu falei lá no canal principal, se você veio de lá, já sabe, né? Se você caiu aqui primeiro, depois vai lá no História Santos Oficial. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha para os amigos e comenta principalmente se você está confiante. O Santos sai do Z4? O Santos vence o Fortaleza? Tem essa capacidade? Na tua opinião? Na minha é o seguinte, capacidade tem pelo time que foi armado. Vai depender da disposição desses caras que estão há 10 dias sem jogar. A gente já viu muita coisa do Santos ficar 10 dias só treinando, se preparando e tal, e decepcionar na volta. É isso que eu não quero, é isso que você não quer, né? Para o Santos deixar o Z4 antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, ele precisa vencer o Fortaleza, torcer pela derrota do Inter contra o Atlético Mineiro e por tropeços do Vitória ou do Vasco. O Vasco joga contra o São Paulo no Morumbi, tá? É uma possibilidade. Mas o Santos tem que fazer a parte dele. Por exemplo, o Santos não fez a parte dele contra o Botafogo, graças ao Neymar que foi expulso, e eu sempre digo, estou muito bem à vontade para criticar, que ele foi um moleque Ney, não foi nem um adulto nem um menino Ney, né? O Santos venceria aquele jogo se estivesse completo em campo. O Santos tem que fazer a parte dele. E contra o Fortaleza, é um time com improvisações, é um time com algumas novidades, é um time na mesma formatação que o Kleber Xavier vinha utilizando, só que com peças diferentes. Gabriel Brazão no gol, o Escobar improvisado na lateral direita. Contra o Botafogo ele demorou um pouquinho para se adaptar. É difícil, um cara perna trocada do outro lado, sabe, que corre bem, marca bem, ele é voluntarioso, regular. Eu gosto pra caramba do Escobar, é um dos que eu mais respeito nesse elenco. Mas a improvisação ela requer também, né, um certo tempo. O Aderlan tá lá em Fortaleza, tá no Ceará. Foi relacionado, mas diante dessa sequência de lesões não deve começar a partida, obviamente. Né? Então é o Escobar na direita, o Souza na esquerda, Zé Ivaldo e Luan Pérez na zaga. O Gil não foi, tá sentindo algumas dores e tal. Então nós temos o João Basso e o Luizão para reserva do Zé Ivaldo e do Luan Pérez. Aí, como primeiro volante, vão se alternar o Diego Pituca e o Zé Rafael, porque o Tomazinho convém, ele jogou ontem pelas eliminatórias, então deve começar no banco. Tá? Até para evitar qualquer tipo de lesão e tal. A ideia é essa. Tá? Então Pituca como titular, não o Schmidt, que era o cara da posição, trocando um pouquinho com o Zé Rafael na função ali de quando um faz o segundo homem, o outro vem para fazer o primeiro, e o Benjamin Rollieser na armação das jogadas, cara. É um cara é um cara que tem um nível técnico muito bom, agrega demais, entrega demais ao Santos. Aí você tem na beirada esquerda o Guilherme, que é o cara que faz o pêndulo, vai e vem. Você tem na beirada direita o Álvaro Barrel, que é um cara que joga um pouquinho mais por dentro, né? Mas o Escobar não passa tanto. Então é um cara que vai, de repente, eu quero ele muito próximo do Rollieser, para poder dar certo, porque são dois jogadores inteligentes que podem servir o Tiquinho Soares, que vai ser a referência, porque o David Washington, como eu disse, volta lá dos amistosos do Sub-20 no Egito e começa no banco, né? Viagem longa, essas coisas todas, tal, estão relacionados. É um time que eu quero ver a aproximação desse time. O Zé Rafael ou o Pituca chegando um pouquinho mais, colando no Rollieser, Barreal colando no Rollieser, o Guilherme encarando o X1, encarando aquele drible que é o potencial dele, que é o cara que vai pro X1 para enfrentamento, e que o Tiquinho não fique só segurando o zagueiro. Tá na hora do Tiquinho mostrar que ele tem condições potencial no Santos. Ele fica só segurando o zagueiro. Cara, prepara o pivô, porque tem os caras que vão chegar de trás. Rollieser, Barreal, o próprio Zé Rafael, o próprio Guilherme no facão.
né? Mas também, pô, faz a criatividade, Kim, você tem essa capacidade. Faz o giro, finaliza mais, chuta mais. O Santos precisa chutar mais pro gol. Fortaleza passa uma fase péssima, mas muito péssima, tá? Só que é o seguinte, chega contra o Santos, os caras crescem. Foi o time que rebaixou o Santos, o último encontro deles, ele rebaixou o Santos pra Série B na Vila Belmiro, né? Com o gol de Marinho e tal. O Guilherme estava no Fortaleza naquela época, 2023. Então tem que aproveitar a fragilidade do adversário. Para mim, o Fortaleza, para reagir, ele vai ter que fazer a pausa. Na pausa da Copa do Mundo, eles vão mudar muitas peças, né? O Santos tem que jogar futebol, mas futebol. E não há desculpa de falta de disposição. Porque foram 10 dias treinando, trabalhando, pensando o jogo contra o Fortaleza. Única e exclusivamente pensando o jogo contra o Fortaleza. Então não há desculpa para que o time não foi bem hoje. Não, o time tem que ir bem, tá? E tem que começar a fazer a sorte virar. Não a bola bater na trave e cair na mão do goleiro, bater na trave e sair pelo escanteio, pela linha de fundo, né? Tem que começar a bater na trave e entrar, a bola tem que começar a bater no zagueiro dos caras e sobrar livre pro Tiquinho. Tem que começar a virar essa fase. Com disposição a gente muda essa fase que o Santos passa. Agora, se ficar nessa morosidade, nessa Neymar dependência, nesse negócio de deixar só o Rolheiser jogar, assumir toda a responsabilidade, aí o cara chega com 60 minutos do segundo tempo, tá com a língua parecendo uma gravata, o próprio Zé Rafael, que vem numa sequência muito boa, ele é o termômetro do meio de campo do Santos na marcação, na chegada. Se deixar só tudo nas costas desses caras aí, o Santos morre. Tem que ser um jogo coletivo, cara. Eu espero que o Kleber Xavier tenha armado um jogo coletivo. Não há motivo para criticar o Kleber Xavier. Vai trocar pela 9ª vez, 8ª ou 9ª vez a escalação titular do Santos. Mas a formatação é aquela, pelo menos a disposição, o que fazer, porque ele já sabia que só teria esses jogadores à disposição. Então, o que fazer, o Santos tem que mostrar, o Santos tem que verticalizar, o Santos não pode ficar esperando o Fortaleza e jogar no erro do Fortaleza, porque senão o Santos toma taca. Essa é a nossa história. Se a gente esperar para jogar, a gente toma taca. Se a gente for pro jogo, a gente tem grande chance de vencer. Essa é a minha opinião. E a sua? Tá aqui no comentário, eu tô lendo, tá bom? Um abraço, valeu!